Seu alcance. Na apresentação, Andréia Cordeiro. Olá! Muito bom dia, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira, linda, 21 de fevereiro. Eu sou Andréia Cordeiro, estou aqui na Rádio Pioneira, que é a Rádio Agro, para apresentar o programa Panorama Agro. Quem me conhece sabe o quanto eu amo conversar, defendo pilares como posicionamento, comunicação, conhecimento e tudo isso, minha gente, com uma linguagem muito simples, muito leve e muito descomplicada. E hoje, na estreia do programa, eu nem preciso dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Já marquem na agenda. Todas as quartas-feiras, das 9 às 9h45, vocês têm um compromisso comigo e com o conhecimento. E juntos vamos fazer o programa Panorama Agro, um programa comprometido com tudo isso que eu falei aqui para vocês. A cada encontro nós vamos abordar um tema de destaque muito relevante relacionado às commodities agrícolas, o que está acontecendo no agro, e vamos trazer convidados relevantes, importantes, de destaque nacional para discutir e em conjunto com vocês sobre esse assunto. Eu quero a participação de vocês, ok? Bom, vocês aí do outro lado podem acompanhar o nosso programa de diversas formas. Eu acho que vocês já sabem disso, mas como a gente quer a participação de vocês, eu vou insistir, eu vou reforçar. Vocês participam pelo aplicativo Rádio Agro Hoje, pelo site e também pelas plataformas. Vocês podem nos assistir pelo YouTube. Olha só quantos canais vocês podem interagir conosco. Tem também o WhatsApp da rádio, que é o 659-9963-8161. E, inclusive, eu e o nosso convidado aqui, que eu já vou falar para vocês, vamos adorar saber de onde vocês nos acompanham. E a gente quer que vocês interajam, hein? O programa hoje de estreia vai estar incrível. Bom, e antes da gente começar, eu só quero dizer que a Rádio Agro é a primeira rádio com programação 100% focada no agro brasileiro. A sede está em Cuiabá, mas a rádio tem estúdios em São Paulo, Brasília, e conta com parceiros em todas as regiões do Brasil e inclusive no exterior. Olha só que interessante. Se o agro é essa fortaleza para todo mundo, não podia ser diferente. A gente tem que ter braços no exterior. E para você que quer ser parceiro da rádio e quem sabe até patrocinar o nosso programa Panorama Agro, é só entrar em contato pelo aquele número que eu falei. Vou repetir, 65999638161. Bom, agora vamos à nossa vinheta. O programa Panorama Agro volta já. Rádio Agro Hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Rádio Agro Hoje. Conectando você.
Programa Panorama Agro. Conhecimento na sua frequência e a seu alcance. Eu sou André Cordeiro e vamos o nosso bate-papo, vamos falar aqui com o nosso entrevistado, mas antes eu queria dizer que tudo que eu me proponho a fazer eu faço com excelência. E quando eu analisei, quando eu estudei a formatação desse programa de estreia, eu pensei em vários nomes de quem eu poderia trazer que agregassem ao agro nacional, a vocês ouvintes que estão aí do outro lado. E por que eu fiz o convite para esse nosso convidado aqui? Porque a gente está num momento de grandes desafios e eu queria trazer exatamente esse tema, o tema da minha expertise, de safras agrícolas, de comercialização, de cenários, e por isso eu fiz aí o convite ao nosso convidado, né? O nosso convidado tem um grande trânsito, uma grande participação e representatividade no agro brasileiro. Quem o conhece sabe que mesmo presidente de uma associação nacional de extrema relevância, ele não gosta de formalidades. Não será uma entrevista, será um bate-papo, mas um bate-papo muito importante, muito sério, exatamente do momento que nós estamos vivenciando a realidade do agro. Meu convidado é produtor rural. Seja muito bem-vindo ao programa de estreia, Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer hoje a gente estar estreando um novo programa. Dizer a Rádio Agro hoje, o nosso amigo Munhoz aqui. Obrigado, Munhoz, aí, por essa brilhante ideia de levar ao Brasil todo já um programa que você também já tem uma audiência enorme aqui no estado de Mato Grosso. Você tem o programa Panorama Agro. Com certeza o prazer é da gente, André, estar participando aí, dizer dessa inovação hoje que vamos levar para o Brasil inteiro as informações relacionadas à nossa safra, principalmente de soja. Galvão, vamos lá. Se você me permite te chamar de Galvão, eu sei que você não gosta de formalidades. Eu queria começar, a gente tem muito para conversar, mas eu estava lendo o Conacred Agro News, inclusive até ontem eu recebi na minha caixa de e-mails e me chamou a atenção o título da mensagem deles, né? A matéria, tanto o título quanto a matéria de destaque que eles trouxeram dessa semana foi com uma fala sua, como presidente da ProSoja Brasil. E me chamou a atenção, eu sempre abro o conteúdo da Conacred, porque fala sobre o crédito agro no Brasil, e a matéria de destaque, a primeira frase eu vi, abre aspas, estamos na UTI, fecha aspas, diz presidente da ProSoja Brasil sobre crise no setor. Galvão, é uma frase curta, 3 palavras. A gente teria aí material para a gente falar mais de 3 horas, só aí, né? O nosso tempo aqui é curto, e é exatamente por aqui que eu quero conversar. Mas vamos começar do começo, né? O agro me impacta porque o agro recorde da balança comercial, o agro da pujança, que gera sustentabilidade econômica para o país, que gera empregos, que gera números. Esse agro todo que a gente conhece, eu estou há 27 anos nesse agro, você está desde os anos da década de 80 no agro, como esse agro que virou o ano passado batendo recorde, amanhece 2024 na UTI?
Bom, Andréia, o que eu posso te falar sobre esse item, essas 3 palavras que você acabou de citar? Existe dentro de qualquer probabilidade econômica alguém que tenha uma atividade onde o preço de venda seja menor que o custo dela, que você não vai parar numa UTI? Não tem forma nenhuma. Se você não consegue pagar os insumos, aquela despesa tua diária, funcionários, combustível e tudo, para você tocar uma atividade específica que é a nossa, é a mesma coisa, o cara no comércio compra um produto por 10, não consegue vender ele por 12, 13 ou 15, e se obriga a vender aquele produto por 9, por 8, por 7, 6, como é que ele se sustenta que ele não vai acabar quebrando? Quando a gente usa a UTI, que justamente é um princípio que você tem aí para a saúde, num momento de dificuldade, de saúde realmente da pessoa, mas hoje nós estamos falando aqui em saúde financeira, que é o que a gente utiliza esse item, essa palavra, essa UTI aí, enfim, colocada. Então não tem forma, maneira nenhuma. Agora, o que nos preocupa, que nos deixa dizer, André, assim, até é difícil achar uma palavra de expressão, como é que alguém de sã consciência, numa safra normal, ontem mesmo vocês viram anúncios aí para todo lado de uma safra dentro, até dizer quase que recorde em relação ao do ano passado, dizer a demanda internacional não reduziu, está aí divulgada, aí ela está dentro da normalidade, porque eu não acredito que suínos, que aves e tal vão parar de comer, vão parar de dar comida para eles. Nosso consumo interno do Brasil todo ano cresce, porque a nossa suinocultura, a nossa avicultura, enfim, nossos consumidores da soja, do farelo de soja cresce. O biodiesel, o consumo que a gente tem agora aumentando cada vez mais dentro da mistura do diesel, dizer de ter uma safra dentro da normalidade e ter queda de preço. Agora, imagina você numa safra aí hoje, aonde o Brasil inteiro, com exceção do Rio Grande do Sul, que vai ter uma colheita um pouco melhor em relação ao ano passado, com certeza, não tem como dizer, depois de amargar 3 safras já com problemas gravíssimos, colher 10 milhões de toneladas de soja, um estado que tem potencial aí de 20, 22 milhões de toneladas, também já está sofrendo as mazelas dos problemas climáticos e de doenças. E sabe-se que também não vai mais colher aquela safra que estava estimada lá atrás, por várias razões. A doença, setores localizados, grandes regiões também por falta de umidade, e principalmente nesse atraso de plantio que houve, dizer, por conta desse clima. Lá chovendo demais, não conseguia se plantar. Então a gente tem acompanhado. E o restante do Brasil, Santa Catarina, onde a gente esteve, conversei bem recentemente aí, já numa colheita dos 25%, falei isso na semana passada, todas as produtividades abaixo do que se colhia o ano passado, por conta do que? Do plantio quando excesso de chuva, as erosões que aconteceram nas áreas, a lixiviação, que eu passei aí do final do ano e voltei no início do ano desse ano. Então você tem a confirmação, já que as primeiras lavouras em torno de 25% colhida, a produtividade está bem abaixo do que a relação colhida já no ano passado. Quando entramos no Paraná, então, o Paraná teve os 2 extremos. O excesso de chuva, que também acabou fazendo essas lixiviações, quem arriscou, quem forçou a implantar cedo, teve esse problema também. E depois veio uma seca novamente arrasadora aí na virada do ano para cá. O restante do Brasil, todo ele teve problema de falta de chuva até o final do ano. Aqui, Mato Grosso do Sul, aí, hoje, se eu não estou enganado, é o 5º maior estado produtor também nosso. Está aí passando seca novamente. Falta de chuva, uma quebra estrondosa, assim foi Goiás, todos os estados brasileiros tiveram problema. Então, quer dizer que o ano passado nós tivemos um único estado com problema, um único estado que foi o Rio Grande do Sul. Agora, as consultorias mantêm uma safra igual a do ano passado, sabendo que todos os outros estados brasileiros vão ter quebra e acentuada, e o Rio Grande do Sul não vai colher mais. Então, não sei qual é a tendência, enfim, delas, o que está acontecendo. Mas eu volto a repetir que mesmo com esses 152 milhões, mais ou menos, declarado ontem, se acontecer o que a Conab falou, que exporta 98 milhões de toneladas, 98 e pouco, é quase 99, consome mais de 56 milhões de toneladas, quer dizer que nós precisaríamos 155 milhões, mais ou menos, de toneladas para cobrir o consumo interno e a exportação. Ah, mas a Argentina vai agora suprir essa quebra do Brasil e tal, coisas nesse sentido.
Sabemos também que a Argentina, os bolsões de seca é muito grande, ferrugem asiática está lá tendo um problema gravíssimo. Terminaram de plantar a safra deles no final de janeiro. Você vê, não tem aí 30 dias que terminaram de plantar a safra deles. Está tudo para se fazer. E sabemos de grandes quebras também lá em bolsões que houve aí dizer de seca. Então fica muito difícil dizer que você não está numa UTI, porque as consultorias mantendo produção alta e com preços baixos desse jeito, não tem cabimento. Mas nos nossos levantamentos, volto a reiterar da ProSoja, com problema nacional na nossa safra, nacional, que eu citei, o Rio Grande do Sul vai colher bem menos, mais que o ano passado, mas bem menos, querer insistir nesses volumes de produção. Não tem sentido nenhum. E eu até acredito que nesses 135 milhões de toneladas, que o que a gente está levantando de área, deva cair, inclusive, desses patamares. Mas a ProSoja está mantendo ainda esses 135 milhões, mas o nosso levantamento já aponta até uma safra menor. Como foi falado também, divulgado os 4 ventos a semana passada, o próprio Ministério da Agricultura já admite uma safra menor que 145 milhões de toneladas. A Conab veio com 149 milhões de toneladas. Então fica difícil você ouvir várias consultorias falando acima de 152 milhões de toneladas. Como que você não vai estar dentro de uma UTI? Eu acho que nós vamos ter que passar para CTI e não mais dentro da UTI. Não tem como o produtor, mesmo vendendo a safra, quem colheu normal, cumprir com seus compromissos de custo de produção e os investimentos deles. Então é muito mais grave o preço propriamente dito pago, achatado, totalmente achatado, do que a própria quebra que vai estar acontecendo. Porque mesmo o produtor com safra normal não está conseguindo cumprir com seus compromissos. Então o que é que nós pedimos? O que é que nós vamos reiterar novamente? Produtor que teve vendas futuras, que vendeu lá atrás, ele vai entregar assim, a menos que ele não tenha colhido. Porque ele vendeu nos preços até que começa a dar uma renda para o produtor de quem colheu normal. Agora, o que tiver soja, que vai sobrar soja, não venda, por favor, não venda, porque você não consegue pagar suas dívidas. E não faça compromisso de compra de insumos nenhum. Se o insumo não baixar para poder equalizar custo de produção com a nossa produtividade, para você poder cumprir, sim, com os compromissos e a gente poder sobreviver na atividade. Galvão, o nosso assunto aqui é muito importante, a gente tem muito a falar. Eu vou pedir para os ouvintes que estão nos escutando ficarem aqui rapidinho, são exatamente 9 horas e 23 minutos, nós estamos conversando sobre um tema de destaque de extrema relevância para o agro. Essa é uma rádio que trata sobre temas agro. Não saiam, a gente vai fazer um intervalo, vai voltar rapidamente, o Panorama Agro volta rapidinho e a gente continua esse assunto. O programa Panorama Agro volta já. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Vida, Diagnóstico e Saúde. Várzea Grande e Mato Grosso tem inovação e tecnologia, exames laboratoriais, de imagem e consultas médicas em um único lugar. Mais de 30 especialidades médicas, da ressonância à cintilografia, da oncologia à clínica de vacinas. Cuidar de você e de quem ama ficou mais fácil com o Vida Fidelidade. Mais descontos em saúde e sem filas. Ligue e faça já o seu agendamento. 3029-9700 ou vidavg.com.br. Responsável técnica, doutora Natasha Islia Sarenko, CRM-MT 2909. Prevenir a obesidade
atividade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica doutora Vânia Viana, CRM 4162. A primeira rádio com programação 100% agro no Brasil. Programa Panorama Agro. Conhecimento na sua frequência e a seu alcance. E estamos de volta com o programa Panorama Agro. Eu sou Andréa Cordeiro. Esta é a Rádio Agro. Hoje, a primeira agro com programação 100% agro. Agora são 9 horas e 27 minutos desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Bom, quem aqui está comigo é o Antônio Galvão, presidente da Rapro Soja Brasil, e eu queria voltar aqui. Antes, eu só quero lembrar você, se você quiser ser parceiro da rádio, patrocinar nosso programa, entre em contato. Eu já passei o número, mas eu vou repetir: 65999638161. Vocês podem nos acompanhar aí através de diversas maneiras, pelo aplicativo Rádio Agro Hoje, site, pelo YouTube, pelas plataformas. O importante é você que está no agro ajudar a multiplicar a comunicação do agro. Compartilhe com os grupos, compartilhe aí. A gente precisa falar mais, comunicar mais o agro. Então, compartilhe aí essa novidade. Uma rádio falando para o agro e também fora da porteira, falando para o urbano. Bom, mandem aí, interajam conosco, falem de onde vocês estão escutando, qual é o preço da soja na sua região, quais são as suas dores. A gente quer escutar vocês, tá? Vamos retomar aqui. Eu acho que antes nós temos uma vinhetinha, mas a nossa conversa aqui sobre as dores do agro está muito, muito interessante. Temos uma vinheta. Programa Panorama Agro. Conhecimento na sua frequência e a seu alcance. Rádio Agro Hoje. Vamos lá, vamos ao continuar a nossa conversa, muito séria, muito importante. Galvão, vamos lá. Sobre tudo que você falou no primeiro bloco. Vamos recapitular. ProSoja Brasil estima uma produção, divulgou dia 15 de janeiro, me corrija se eu estiver errada, uma safra de soja em 135 milhões de toneladas, correto? Correto. Foram quantas aprosojas nos diversos estados que fizeram
esse levantamento em campo? Nós temos aí 16 AproSoja filiadas à AproSoja Brasil, os principais estados produtores de soja. Através de relatos e telefone, sempre você falando com o produtor rural, aquele que está lá dentro da lavoura dele, os relatos que nos vieram e como a gente também é produtor rural, todos os diretores da AproSoja Brasil são produtores rurais e nós temos todos os estados que participam da AproSoja Brasil diretamente como diretor também. Então, quer dizer que baseado nas nossas lavouras, que estão elas dispersas no Brasil inteiro, somos mais de 300 diretores em todas as AproSojas. Quer dizer que nós temos um panorama exato do que nós temos no campo como produtor. Por isso que a gente fica mais preocupado ainda, Andréia, eu especialmente dizer aqui no Mato Grosso que nunca na minha vida sonharia de ter uma safra tão pífia igual a gente está colhendo, praticamente já estamos no final. Lavouras que aparentavam que foi plantado mais tarde, onde a gente pegou um pouco mais de umidade, que eu tive lavoura de 11 sacas, tive lavouras de 17 sacas, e lavoura de 11 sacas com 60% de argila na totalidade dela, num talhão de mais de 150 hectares. Então a coisa é muito grave. Lavouras onde se pegou um pouco mais de chuva, que estava em crescimento da soja normal. Bom, aqui nós vamos colher 60 sacas ou mais, fechou o talhão colhendo 43 sacas. Aí você vai começar a verificar, a anomalia tomou conta da própria lavoura. Então existem muitas consultorias que olham via satélite um padrão de lavoura relativamente bonito, com estatura, com tudo, mas eles não foram lá para ver o fichamento de grão, como é que esse grão está, porque essa anomalia é uma coisa nova, são 3 a 4 anos que ela surgiu. É como se você levar uma criança, vai alguém no médico e dizer, o que ele tem? Tem uma virose. Não virou moda falar que tem uma virose? Agora é moda dizer, deu uma anomalia. Ninguém consegue te trazer claramente o que é que resolve, o que é que trata, o que é que você pode realmente combater essa dita anomalia. Então não tem justificativa para isso. E como foi divulgado já anteriormente também dos próprios números da Conab, você vê, temos 2 órgãos federais fazendo levantamento, IBGE e Conab, será que existe essa necessidade? Só um órgão não poderia ser suficiente, mas mais rápido, porque normalmente a Conab dá os números delas aí a cada 30 dias. 30 dias é muito tempo, principalmente que você praticamente consegue colher uma safra quase brasileira nos principais estados produtores, aqui no caso do Centro-Oeste. 15 de janeiro para 15 de fevereiro, para você divulgar, você veja 30 dias praticamente Mato Grosso colhe a safra dela. Então a gente tem que olhar, tem que ser mais ágil, tem que ter aí, dizer, menos tempo para a gente poder ter esses números mais exatos, também para o mercado se ajustar dentro dos valores pagos ao
Continuar orientando o produtor? Bom, nós não temos muito para onde correr, né, Andréia, como produtor rural. Nós temos aí, estamos colhendo uma safra problemática em todo sentido, problemática sem dúvida nenhuma. Agora, o que a gente vê do mercado, como você comentou, Chicago, coisa assim, eles criaram uma expectativa tão grande no Brasil, de uma safra tão grande, que começaram a especular, fizeram vendas, fizeram contratações, o que a gente está vendo aí, inclusive de transporte de navios, sem ter esse produto na mão. Achou que de toda forma esse produto vai vir 163 milhões de toneladas, vai vir 165. Algumas empresas, inclusive, falando em números próximos a 170 milhões de toneladas, podemos vender soja à vontade, que nós vamos ter soja à vontade. Mas não contavam com o dito clima dele judiar tanto. E olha, que os meteorologistas já vinham falando em El Niño. Só que se falou tanto em El Niño que não foi tão afetado, principalmente o Centro-Oeste, aqui, que é grande produtor. Aqui, como já coloquei, Mato Grosso do Sul como quinto produtor, Goiás como quarto produtor, Mato Grosso como principal produtor, que pegou todas essas regiões. O Paraná e o Rio Grande do Sul normalmente já tem aí uma característica de ter problemas climáticos. Ou o próprio Mato Piba, do modo geral, mais acima, Piauí e Maranhão. Mas não, pegou todo mundo. Então se criou uma expectativa de uma safra tão grande. E já falavam em soja de 70, 80 reais. Tinha alguém que falava, vamos vender, porque vai ter soja à vontade para comprar. E com preços baixos. Mas não contava de ter um clima, um El Niño tão rude, tão maléfico, vamos dizer, para a safra como aconteceu. Agora estão aí com os problemas, sabemos aí que estão pagando demurge, porque não tem soja para embarcar, mas insistem em querer comprar barato para poder cobrir a besteira que fizeram das vendas futuras e achar que nós, o produtor rural, temos que arcar com isso. Por isso que o produtor rural tem que fazer tudo, o possível e o impossível, de reter essa soja até o mercado ser normalizado dentro dos preços e cada um que assuma os valores que eles vão ter que pagar, seja lá de demurge, seja lá do que for, porque quando nós vendemos futuro e nós não conseguimos colher, como acontece essas secas e os preços sobem, eles nos cobram a diferença. Eles nos cobram os achalte. Agora não querem pagar os achalte e tentam achatar o preço com uma safra, com uma super quebra dentro dessa safra. Então nós voltamos a reiterar. Eles criaram um problema de uma expectativa, agora vão ter que engolir essa expectativa. E a forma de fazer engolir, fazer voltar, é o produtor reter o máximo possível dentro dessa safra. Mas como já foi falado, entrega o que foi vendido futuro, porque se vendeu num preço melhor, sim. Se vendeu lá 22, 23, 24 dólares. Se vendeu a 110, 120 reais. Teve algum negócio muito antecipado do ano passado, até que pode ter pego preços melhores. Mas o que não tem compromisso, que pode sobrar na mão do produtor rural, ele retenha. E quem não conseguiu colher, que tem uma quebra de safra muito grande, ele senta com o credor, ele vai lá renegociar essa conta, porque todo mundo sabe do problema que nós temos aí hoje dentro dessa safra brasileira. Eu mesmo, se eu tivesse compromisso de vendas futuras, não sabia o que fazer. A minha lavoura não deve fechar 35 sacas por um bolsão de seca. A dos meus vizinhos estão pior. A gente troca ideia, e esse bolsão nosso aí de Vera, no município de Vera, parte do município de Santa Carmen, onde a gente planta a maior parte da área, não é pequeno. É grande esse bolsão, como o norte de Mato Grosso, com bolsões dessa forma. Então não existe outra coisa, Andréia, da gente não reter essa safra
cada um cumpre seus compromissos, e essa expectativa que Chicago criou, que toda essa bancada criou e vendeu tudo antecipado, fez essas contratações, eles têm que saber que isso nós pagamos já na safra passada quebrada com a Chalk. Então, nós temos que tratar de mudar o sistema de negociar de mercado, e cada um que tenha que também assumir suas responsabilidades, que quem nos compra no momento de seca não podemos entregar, nós não podemos ser responsáveis sozinhos por um problema climático dentro disso. E seguro rural, no Brasil, é uma piada. É uma piada que mal cobre a despesa do custo da produção dos insumos. E ainda faz um produtor, como aconteceu nas safras passadas e está acontecendo nessa, não vale a pena passar uma colheitadeira numa área, colhe 2, 3, 4, às vezes 5 sacos, não paga o custo, mas a seguradora obriga ainda a ter mais uma despesa para ele poder descontar aqueles 3, 4 sacos e não paga o custo. E quando você vai colocar nesse modelo de classificação colocado, o produtor fica sem soja, mas eles contam aquilo como soja e não pagam o produtor nem aquele seguro. E demoram, inclusive, para liberar as lavouras para fazer uma segunda safra, que é o que o Brasil tem de dão, que inveja o mundo. São essas duas safras no mesmo período de umidade que nós temos durante o ano, que faz essa super safra, que faz essas produções astronômicas aí. Dizer como o ano passado, passando bem de 300 milhões de toneladas, chegando acho que em 320. Agora, infelizmente, esse ano a quebra é grande demais. E veja que a Conab também apurou a safra de milho, aí trazendo para 113 milhões de toneladas, se eu não estou enganado, alguma coisa nesse sentido. Uma quebra enorme. Então, é uma incógnita o que vai acontecer também com a própria safra de milho. Então, a gente reitera, assim, não é momento de fazer negócio nenhum de quem tem sobra de produção e nem de comprar insumos. Vamos equalizar valores para a gente poder trabalhar no azul, como podemos dizer, e parar de trabalhar no vermelho. É um momento de reflexão, um momento de estudo. Eu só gostaria de reforçar. Em nenhum momento a ProSoja está falando em inadimplência. A ProSoja está falando, se posicionando em cumprimento de contratos e renegociação, correto? Com certeza, André, a gente nunca pregou isso na vida inteira, nunca vai pregar, ao menos eu, à frente da entidade, quando tiver como presidente, não aceitarei isso nunca. Cumpra seus contratos e os que não puderem, senta com o credor e acha uma solução para o problema, tá? Agora, o que acontece muito quando você procura o credor e por que está crescendo enormemente as próprias RJ? Que o primeiro momento, quando você procura o credor, e a gente ouve isso aí todo momento aí do produtor rural, o banco, as próprias trades, enfim, quem comprou quer dar uma banana para o produtor. Não, te vira, parará. Aí quando ele busca o caminho da RJ, eles ficam tudo louco. Então, também os credores sentam com o produtor, sabe-se que ele está buscando essa saída, porque existe uma crise de produção, existe uma crise de preços. Atenda esse produtor com dignidade também. Atenda com dignidade. Não manda ele a PQP, igual eu vi alguns produtores falar que procurou o banco, problema teu, te vira, ou procurou a trade, te vira, porque ele vai buscar o caminho da RJ, que é legal, foi criada a lei, que não é só para empresas pedir RJ e dizer indústrias ou comércio fora, é para também o setor agropecuário, também esse caminho. Seria o último caminho que a gente recomenda. Mas quando o teu credor te dá uma banana, como a gente fala, não quer conversa, quer receber de qualquer forma e ainda colocar juros astronômicos, é o caminho, infelizmente, que o produtor tem que tomar. Mas não é a nossa recomendação também, como a ProSoja, que a gente sabe que vai afetar o crédito, vai encarecer. Mas se o caminho é esse, você tentou buscar renegociação e não foi atendido, não tem outra saída não, André. Mas eu acredito que nesse momento o mercado está muito consciente, as conversas estão acontecendo, é um ano muito atípico, né, Alva? E eu acho que está todo mundo concentrado em querer resolver. Galvão, nós vamos precisar chamar um intervalo, mas a gente vai para o bloco final, a nossa conversa é muito importante. Eu vou pedir para os ouvintes ficarem aqui, não saírem, o bloco final a gente continua. Vamos lá. O programa Panorama Agro volta já. Rádio Agro hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. Conectando você ao agronegócio. A
rádio que ama o agro. Comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro hoje. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vida, Diagnóstico e Saúde. Várzea Grande e Mato Grosso tem inovação e tecnologia, exames laboratoriais, de imagem e consultas médicas em um único lugar. Mais de 30 especialidades médicas, da ressonância à cintilografia, da oncologia à clínica de vacinas. Cuidar de você e de quem ama ficou mais fácil com o Vida Fidelidade. Mais descontos em saúde e sem filas. Ligue e faça já o seu agendamento. 3029-9700 ou vidavg.com.br. Responsável técnica, doutora Natasha Isliesarenko, CRM-MT 2909. Na vida, cada segundo importa. No tratamento do infarto agudo do miocárdio também. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, criou uma série de ações para aprimorar o atendimento e tratamento da maior causa de morte no país. Atendimento pré-hospitalar e aplicação de trombolíticos ainda na ambulância. Ao sentir dor no peito, suor frio, palidez ou sensação de desmaio, ligue para o SAMU 192. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vida, Diagnóstico e Saúde. Várzea Grande e Mato Grosso tem inovação e tecnologia, exames laboratoriais, de imagem e consultas médicas em um único lugar. Mais de 30 especialidades médicas, da ressonância à cintilografia, da oncologia à clínica de vacinas. Cuidar de você e de quem ama ficou mais fácil com o Vida Fidelidade. Mais descontos em saúde e sem filas. Ligue e faça já o seu agendamento. 3029-9700 ou vidavg.com.br. Responsável técnica, doutora Natasha Isliesarenko, CRM-MT 2909. Amigo que é amigo, te conecta com o mundo, te conecta com todos, te conecta com tudo. Já imaginou ter a melhor internet para trabalhar, estudar e jogar online? Com a Amigo você pode. Internet fibra ótica com ultra velocidade para você se conectar quando e onde quiser. Velocidade, qualidade e suporte local você encontra aqui na Amigo Internet. Chame a gente através do 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2,
2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro hoje. Programa Panorama Agro. Conhecimento na sua frequência e a seu alcance. Olá, estamos de volta com o Panorama Agro. Eu sou Andréa Cordeiro, o meu convidado é Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil. Estamos aqui desde as 9 horas da manhã, conversando sobre importantes temas relacionados a esses desafios da safra 2023-2024. Galvão, quero te contar que dia 1º de dezembro, eu estava em Lucas do Rio Verde, fui fazer uma palestra sobre mercado para o Sindicato Rural de Lucas e algo me chamou muito a atenção. As minhas palestras, assim, elas são muito atualizadas e no dia da minha palestra, a minha palestra era às 2h30 da tarde. No dia, eu sou articulista agro do Broadcast do Estado de São Paulo. Eu fui na plataforma, fui atualizar as notícias e vi lá uma determinada casa de consultoria agro ligada às commodities agrícolas tinha acabado de fazer uma viagem de inspeção de safra no Mato Grosso, tinha voltado do Mato Grosso, fez uma viagem ali de 4, 5 dias, rodado o Mato Grosso inteiro. Eu já achei assim, opa, como rodou o Mato Grosso inteiro em 4, 5 dias, e disse que as quebras de safra até então, isso era 1º de dezembro, ela rodou final de novembro, as quebras de safra seriam revertidas com as chuvas de dezembro. E quem está no agro, né, suja botina, como a gente, e não fica só em escritório, sabe que não é bem assim. E eu fui fazer aquela palestra e falei para aqueles produtores rurais, tinham 300 produtores, e falei muito sobre as perdas que eu vi. Eu desci em Sinop, desci de Sinop até Lucas, o pessoal da ProSoja do Mato Grosso foi parando comigo, me recebeu, foi muito gentil. Conversamos muito, conversei com muitos produtores e eu vi as perdas ali. E assim, eu faço missões nos Estados Unidos, inclusive nós nos encontramos nos Estados Unidos, né, Galvão, na Bolsa de Chicago. Você faz um trabalho brilhante gerando conhecimento para os produtores na associação. E eu falando sobre o quanto o agro trabalha com notícias tão díspares, né? E que, para mim, a quebra de safra naquele momento, imagina, dia 1º de dezembro, a safra de soja era 149 milhões de toneladas. E foi o número que eu trabalhei na consultoria, depois eu revisei para 143 milhões de toneladas, estou esperando atualizar, mas naquele momento, pensa só. E eu falei muito sobre a sustentabilidade econômica, o quanto o estado do Mato Grosso, naquele momento, deixaria de circular dinheiro no comércio, o quanto seria prejudicado e o quanto muitas vezes as pessoas não veem. O quanto isso geraria de desafios, mas o agro trabalha todos os dias com muitos desafios. Em paralelo, a ProSoja deve trabalhar com muitos braços, com muitos desafios, além desses desafios da quebra de safra. Quebra de safra, preço baixo, mesmo com quebra de safra, né? Porque os Estados Unidos, a Bolsa de Chicago, não olhou no tempo certo para a nossa quebra. Nós temos demandas tributárias, nós temos a questão da moratória, marco zero, qualidade da soja. Que mais, Galvão?
vocês, como a ProSoja, estão tendo que lidar com os pratinhos, assim? Porque eu imagino que vocês estão assim, né? O famoso jogo do pratinho, né? Joga um, segura o outro pratinho para tentar segurar os desafios aí, para poder orientar os produtores. Quantos mais pratinhos vocês estão gerindo aí, para não deixar cair? Olha, Andréia, é muito difícil de dizer, porque você tem várias varinhas daquelas com os pratinhos rodando em cima. Essa consultoria que você comentou ainda era bastante cedo, sem dúvida nenhuma, mas a soja plantada do final de setembro, isso que aqui em Mato Grosso anteciparam o plantio ainda para 1º de setembro, tiveram as maravilhosas ideias que acharam que isso ajudaria a salvar o algodão, que ia ajudar dentro disso tudo, mas daí pode plantar dentro do vazio sanitário para atender um grupo que são os megas produtores aqui do estado de Mato Grosso, fizeram essa benécia dentro do vazio sanitário. E, inclusive, então, se você for olhar dessas lavouras já plantadas ali, ele já teria uma boa noção que nenhuma delas tinha se desenvolvido em nenhum canto. E desafio qualquer consultoria hoje pegar toda a região oeste do estado de Mato Grosso, toda ela, começa aqui em Diamantino, que estaria meio no médio norte, São José do Rio Claro, e pega sentido Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Julho, e me ache quantos produtores rurais conseguiram colher acima de 50 sacas as lavouras deles, e olha que ali é um continente de soja. O Chapadão dos Parecis, para tirar uma ideia depois, de falar o que estão falando em produção, inclusive do próprio Mato Grosso. Bolsões, como eu falei primeiro, de falta de chuva em Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Itapurá foi um pesadelo, porque ele já fica aí próximo de Nova Maringá, com São José do Rio Claro. Foi um pesadelo também de lavouras com baixa produtividade. Mas como eu falei, Vera, Feliz Natal, Alta Floresta, lá mais ao norte, que agora a soja expandiu muito em cima das áreas de pecuária, tivemos problemas, como tivemos no meio disso lavouras boas também, aquele bolsão de umidade. Então, esses números tudo colocado. Agora, Andréia, um cara desses vem e fala que uma soja de 60 dias plantada, como foi aí, vamos dizer que no dia 1º você falou, vamos falar que eles foram embora dia 20 de novembro, essa soja já plantada no início de outubro, era uma soja que tinha que ter uma estatura, no mínimo, de 60 a 70 centímetros, era uma soja para estar fechada, tá tudo. E não tinha soja praticamente nesse período que tivesse mais que um palmo de altura, porque não tinha umidade para crescer. Então, que tipo de consultoria é essa que vai 4 dias rodando Mato Grosso? Eu concordo que 4 dias, sim, um palmo de altura. Nós escolhemos soja lá de um palmo de altura. Tu acha que para dar 11 sacos de soja no hectare, igual eu tenho lá em uma área totalmente argilosa, teve que ter o quê? A falta de umidade. Não teve dúvida nenhuma. Então, como é que você vai acreditar numa consultoria dessa? Aí a chuva de dezembro, onde é que está a chuva de dezembro? Eles estavam com a bola de cristal na mão? Que a chuva só aconteceu no Mato Grosso, começou, foi entre Natal e 1º de ano, na virada do ano. Aí podemos dizer que começou a chover, mas a lavoura já estava comprometida. E aconteceu um fato inédito, porque aconteceu na lavoura da gente, aí veio uma rebrota de uma soja que já estava em fase final. Aí atrapalhou, inclusive, as poucas vagens que tinha já naquele pezinho de soja miúdo que poderia colher. Teve que se matar um pé de soja porque ele criou um rebrote. E como falei na soja um pouquinho melhor, a anomalia dizimou com ela também na formação do grão. Então eu não sei sinceramente de onde que tiram esses números todos. E como foi bem colocado no título que a gente está dentro de uma UTI, nós continuamos nessa UTI. Porque você segurar vários pratinhos é para pouca gente que tem nesse sentido aí, ó. E o que preocupa desse projeto todo, disso tudo, como você falou, parte tributária, agora vem a regulamentação e a gente espera que realmente a nosso Congresso Nacional segure isso, porque na aprovação da reforma tributária vem a regulamentação, tudo que se coloca de impostos, a gente tem uma discussão muito grande, inclusive eu participo de um grupo de WhatsApp aqui que tem jornalista à vontade aqui da capital, do interior, que parece que em vez de ir para o campo e realmente conhecer o que é o campo, como é que é produzido, vem sempre nos culpar por tudo que é problema, que acha que todo mundo é barão, porque todo mundo temos megas produtores, mas a grande massa do produtor rural, mesmo de Mato Grosso, planta abaixo de 1.000 hectares. As áreas, a grande massa aqui desde Mato Grosso, saindo de Mato Grosso, voltando para o sul do Brasil, da nossa origem, então o cara que planta 1.000 hectares lá é um mega produtor.
Aonde e como que o cara pode dizer dentro disso agora, com esse arcabouço fiscal que veio aí, com essa reforma tributária, se nós não segurarmos isso, e eu falo para eles, inclusive tem um áudio que mandei num grupo, falei acho que uns 3, 4 minutos nesse áudio, tudo que se coloca no caminho da produção de alimentos, quem vai pagar é o consumidor final lá na gôndola do supermercado. Pô, não adianta reclamar que um pacote de arroz está caro, não adianta reclamar que um quilo de batatinha está caro, não adianta reclamar que um quilo de cebola está caro, e assim sucessivamente o carne. Por quê? Porque o que nós fizemos no campo é produzir alimentos, nada mais do que isso. E o mais importante da parte econômica que possa existir dentro do que a gente produz, eu sempre falo isso e trago à tona, é a segurança alimentar. Imagina o Brasil agora, vindo com a reforma tributária, tributando um setor que tem uma dificuldade imensa que nós temos, o nosso teto é a céu aberto, uma hora chove demais, que temos esses problemas também, que se perdeu um pouco de safra por excesso de chuva, em cima da soja variada, como é que você vai conseguir suportar isso? Porque ele vai lá para o centro consumidor, ele vai lá para a gôndola do supermercado. Então, essa questão tributária é muito preocupante, muito preocupante. A gente vê N falas aí de gente que devia ter um pouquinho mais de conhecimento, o setor não paga impostos. Isso é um absurdo. Olha a cadeia do setor, agora mesmo vendo um vídeo, uma fala assim, dizendo uma total falta de conhecimento de um caminhoneiro, desfazendo o agro, chamando todo mundo de barão. Se nós não produzimos, estão aqui hoje frotas e frotas de caminhões parados, porque o preço que é do frete não compensa, como não compensa o valor nosso. Então, ainda nos criticando. A quebra de safra não sabe o que fazer, então, no desespero, em cima disso, para arrumar frete. Não tem uma fila sequer. Um caminhão chega no armazém hoje, não fica 2, 3 horas para descarregar. Aonde está essa safra de 152 milhões de toneladas? Como está sendo divulgado, você não acha uma fila num armazém, que era coisa que nesse período o cara ficava, às vezes, 2 dias para descarregar um caminhão dentro dos armazéns gerais ou dentro das trades, e hoje não tem fila, não tem nada. Onde que está indo essa soja? Onde é que ela está? No papel deles, que anotam aí? Porque nos armazéns, com certeza, essa soja não está chegando, não está. E a safra já está bem adiantada, como eu falei, em vários estados. Aqui no Mato Grosso, a gente acredita que deva estar aí já com 75% dela colhida, se não chegar mais. Alguns municípios, principais municípios, já praticamente encerraram a colheita, no caso específico aí de Sinop, Sorriso, essa região que é mais adiantada um pouco. O oeste do Mato Grosso, quantos milhares de hectares ficou sem? Vocês eliminaram a soja para plantar o algodão em cima, porque não valia a pena esperar o ciclo dela terminar, pela produtividade delas, anteciparam o plantio do algodão. Então, sinceramente, viu, Andréia, esses números não sei aonde é que eles vão querer fechar. Porque de todos os estados brasileiros, o plantio de soja tem redução de produção, de produtividade, com exceção do Rio Grande do Sul, que vai colher melhor que o ano passado, por conta justamente que também tiveram 3 anos de seca e é o 4º ano que eles vêm com problema e querem esconder o que e aonde. Eu acho que eles têm que andar mais no campo realmente, não é em 4 dias, mas tirar lá no mínimo, dizer uns 15 dias para realmente conhecer Mato Grosso, conhecer Goiás, conhecer o Mato Piba, conhecer Rondônia. Rondônia é um estado que nunca faltou umidade, como o Mato Grosso, o Pará nunca faltou umidade. Nesses períodos teve problema tudo com o sentido. Então, fica difícil de se acreditar, Andréia, no que é colocado, sinceramente. E volto a repetir, nós não temos essa soja que está anunciada no Brasil de jeito nenhum. A quebra da Argentina já se fala aí em 40, 45 milhões de toneladas, se a safra permanecer normal deles. Se ela permanecer normal, e o Rio Grande do Sul, com certeza, já quebra dentro dos números que vinham falando. Já teve agora há pouquinho, uma privada aí, uma empresa privada, falando em 23 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, que eu nunca vi ninguém falar em 23 milhões. É 20, 22, 21, também com quebra já bastante acentuada, como declarado agora bem recente por um dos principais diretores da Farsul, que o Rio Grande do Sul tem sérios problemas de produtividade e vai ter uma quebra bastante acentuada no cenário do Rio Grande do Sul. E não seria um dos principais diretores da Farsul que iria estar comentando, fazendo um vídeo, colocando na internet, falando da safra do Rio Grande do Sul, se ela está tão boa assim, falando que ela tem problemas. Galvão, nós temos uma pergunta de um ouvinte, mas antes nós vamos chamar a vinhetinha aqui, né, produção? Produção.
Programa Panorama Agro. Essa Conhecimento parte na sua frequência e a seu alcance. Satisfazer a curiosidade das pessoas em relação a isso, né? Isso, exatamente. A gente fica muito feliz, né, Galvão, quando os ouvintes participam. E o Ricardo Volter está perguntando para a gente, não seria interessante pensarmos em redução de área de plantio, Galvão? Da onde que é esse Eduardo aí? Ricardo Volter. Ricardo, você não disse para a gente de onde você é, aonde você planta. Se você puder, o Galvão vai responder, mas se você puder passar para a gente de onde você é, depois a produção passa aqui para a gente. Galvão, responde para ele, enquanto isso ele vai... A gente não sabe de onde ele é, mas a rádio está sendo transmitida pelo Brasil inteiro. Ele poderia... Vamos supor que ele seja do Brasil, né? Rádio podia... Ricardo, peça sempre quando ele vier, já passa agora na tua abertura da tua fala, pede para se identificar de que município, que estado, que município. Sim. Essa daí seja na tua introdução da tua entrada. Agora, temos pergunta aqui, Ricardo. A gente gostaria que todos, quando mandar a pergunta, que se identificasse de que estado que é e principalmente de que município e que estado que ele seria o produtor, né? Sim. Mas vamos supor que ele seja do Mato Grosso. O que você acha? Você quer que eu responda agora ou quer que eu responda na hora do programa? Você vai perguntar? Não, nós já estamos no programa. Tudo bem. Então, aí, André. Não, já estamos ao vivo. André, isso é bom até essa descontração aí de quem está acompanhando, com certeza, André. Até achei que estava na vinheta. Mas isso a gente já abordou muito. Vem toda essa proposta do produtor rural, mas infelizmente o produtor rural fala bastante sobre isso, Andréia, mas não consegue ficar. Imagina você lá com uma terra e sendo proprietário dela, dizer que eu não vou plantar nela. Você sabe que eu sempre falo que parece que é uma doença que tem em nossas veias, que parece que a gente tem que olhar e tem que ter dentro daquele solo, vendo ele brotar, ver germinar, ver crescer aquela planta, fazer aquela colheita. Então é muito difícil conscientizar o produtor. Eu só conheço uma situação até hoje, dessa longa vida que a gente tem, de uma das grandes crises que o setor passou, que para mim ainda é a maior, não se sabe o tamanho dessa, onde é que ela vai, que foi aí a safra de 2004 para 2005 e 2005 para 2006. Houve redução de plantio de área em todo o Brasil. Houve, por conta do quê? A quebra foi tão grande, tão generalizada, o preço do produto com super safra. Aquilo sim, podemos dizer que foram super safras que achatou o preço que é justificável. Não é justificável achatamento de preço com quebra de safra. Isso não é normal em lugar nenhum. Ou achar que alguém vai substituir esse produto que está deixando de ser colhido. Então é muito difícil o produtor entrar na cabeça dele, a não ser na marra, como aconteceu lá atrás, na safra de 2005 para 2006 e na safra de 2006 para 2007. Veja que em Sinop uma saca de arroz era R$ 43, R$ 44 reais em 2004, até o meio do ano. Soja era R$ 45, R$ 46 reais. Em 2005, na colheita do arroz, esse arroz veio para R$ 6, R$ 8 reais. Soja veio para R$ 22, R$ 23 reais. E aí, 2005 para 2006, a soja veio para 13, 14, 15 reais na nossa região de Sinop. Não tinha como não deixar. Acabou essa expansão de área naquele momento todas, inclusive se reduziu em muitas áreas plantadas. Agora, a nível de Brasil, no momento que nós temos hoje, as expansões de áreas, a grande maioria está fazendo em cima de áreas de pastagem, áreas mais degradadas. Acredito que essas sim possa ficar sem ter expansão, mas aquela que ele já preparou, já plantou nesse ano, dificilmente, até por compromisso de arrendo, de contratos, se ele plantar ou não plantar, ele vai ter que pagar esse arrendo ao produtor rural, e que é o proprietário da área dele, é difícil. Seria um dos caminhos de saída? Vamos reduzir todo mundo 10%? Vamos. Mas, infelizmente, a gente sabe que, principalmente, os grandes grupos, eles já têm compromissos firmados de 2, 3, 4 anos, e eles não conseguem reduzir. Então, a redução de área é uma coisa bastante difícil de acontecer. Agora, a expansão de áreas, aí sim acredito que nós vamos ter que rever essa situação, o produtor vai ter que ver, que Mato Grosso tem muita expansão de área, Goiás tem, todo o centro-oeste, todo o norte do país e o Mato Piba tem condições de você fazer expansão. Você veja que o próprio São Paulo, que praticamente não plantava soja, hoje está plantando aí em torno de 1.700.000 hectares de área de soja,
na recuperação dos canaviais ou outras atividades, a própria recuperação de pastagem. Então, você veja que é muito abundante. Isso em São Paulo, até pouco tempo, plantava lá 300, 400 mil hectares de soja em umas regiões específicas. Então, você veja que nessa parte de expansão de área, acredito que deva dar para segurar, sim, o produtor vai segurar, porque não tem como ele querer continuar arriscando. Agora, naquelas que já está sendo plantada, é difícil que isso possa acontecer. Então, o Ricardo Volter, ele produz em Carambeí, no Paraná, meu estado, e em Cristalândia, no Tocantins, só para esclarecer aqui. Bom, tudo que é bom, né, passa rápido, mas assim, eu estou muito feliz pela audiência do programa. O programa era para durar 40 minutos, já extrapolou e a audiência está aqui, a participação, a interação nas redes está muito boa. Eu estou muito feliz, queria te agradecer. Você foi muito solícito em aceitar aí o meu convite. Nunca fui radialista, nunca. É o meu primeiro programa, né? Sempre executiva. Toda atividade tem a primeira vez, não esquece, viu? Sim, e queria te parabenizar pelo posicionamento teu aí frente à ProSoja, desde capacitar as famílias produtoras, em gerar, em difundir conhecimento, em defender, posicionar os interesses dos produtores. E eu queria aí te abrir um minutinho para as tuas considerações finais. Bom, Andréia, o que eu posso te dizer? Nós falamos muito econômico, a preocupação também da questão tributária que vem, tudo vai ao produtor, mas eu volto a reiterar que a principal função nossa é dar a segurança alimentar para o mundo. O Brasil hoje é o quarto maior produtor em volume, aí já praticamente dizer, se não tivesse problema de seca, ultrapassaria, acredito, até a própria Índia, que é o terceiro maior produtor, seguindo pela China e os Estados Unidos. Eu acho que a segurança alimentar, porque eu sei que a primeira coisa que todo mundo, quando levanta de manhã, já passa a mão no estômago e fala que fome, né? Então, é isso que é a grande preocupação que nós temos que fazer. A questão de dizer tributária, temos que estar bastante preocupado, porque quem paga o tributo, bem na realidade, é o consumidor final. Você pode vir viabilizar no primeiro momento de se produzir, aí vai fazer a falta do produto mais o tributo, depois não adianta reclamar lá no supermercado. Então, esses políticos de plantão, principalmente aí dizer de esquerda que acha que um setor tão importante que produz o alimento tem que ser tributado, eles têm que dar uma repensada, porque quem vai pagar e quem mais vai sofrer é o que tem menos poder aquisitivo, que ele precisa se alimentar e no mínimo do básico. Assim também muitos jornalistas, por falta de conhecimento, cita muito essa questão aí, viu, Andréia? Que o agro não paga imposto. Então, nós temos já esse levantamento colocado, paga-se muito. Muito, porque vem tudo embutido na nossa compra. Podemos não pagar diretamente numa exportação, que tem a lei Candir, mas só estamos tendo essa safra que justamente não se exporta impostos. Foi dado esse benefício, dizer, para o país poder concorrer com o outro e a gente poder colocar os nossos produtos. Quero aqui agradecer a oportunidade, dar os parabéns, Andréia. Sei que pelo primeiro programa a gente sempre fica assim meio preocupado. Eu também, era normal a gente estar preocupado quando a gente tinha as primeiras entrevistas. Hoje já a gente tem um grande conhecimento e dá parabéns aí pelo programa Panorama Agro. A brilhante ideia também do Munhoz, atrás da Rádio Agro hoje também, e vai ser sucesso no Brasil inteiro, com certeza, aqui, como já é aqui no Mato Grosso. Amém, amém. E tudo que a gente puder trazer de conhecimento, gerar conteúdo, falando sobre safras, comercialização, bem posicionar o dentro da porteira e o fora da porteira, a gente traz como propósito. Agradeço a tua participação e quero te dizer que as portas para você, para a ProSoja Brasil e para todas as AproSojas estão sempre abertas aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês todos.
Bom, é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim do programa de estreia e a sensação é de gratidão, de acolhimento, dever cumprido. Já vou pensar aí para o próximo programa, para a próxima quarta-feira. Se vocês tiverem sugestões de convidados, quem vocês querem ver aqui, eu sei que eu subi bem a régua, né, com o programa de estreia aí, com o nível do nosso convidado, mas sintam-se à vontade para propor, sugerir os nomes. E a gente se vê na quarta-feira que vem, 9 horas, horário de Brasília. Vamos lá, com muita fé, café e agro na veia. Rádio Agro hoje. Agro Repórter, atualizando você com as notícias do agro. A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, SEAP, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, concluiu as ações de vigilância às propriedades localizadas em um raio de 5 quilômetros a partir do último foco confirmado de influenza aviária